Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 4 de outubro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Rogério Skylab, músico, escritor e ensaísta. Com 65 anos, carioca e torcedor do Fluminense, antes de abraçar a carreira musical, trabalhou como funcionário do Banco do Brasil por 28 anos. Formou-se em Letras e Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Skylab possui vasta discografia, com estilo musical caracterizado pelo minimalismo e pelo ecletismo, e letras permeadas de mordazes alusões à cultura popular. Também tem 2 livros publicados, um de sonetos, de poemas, o outro intitulado Lulismo Selvagem, ambos lançados pela editora Cotter. Também foi, Skylab, apresentador de televisão, entre outras atividades. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam, que deem like e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Basta escrever essas questões nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Opera Mundi no YouTube, peço que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker. É um valor pequeno que nos ajuda a cada programa no financiamento do canal do Opera Mundi. Bom dia, Skylab. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. Não, a honra é minha. Eu venho te acompanhando já há algum tempo. O engraçado é que no Opera Mundi eu não cheguei muito a te acompanhar, não. Eu te acompanhei mais, né? Pelo 247, né? As tuas análises que você fazia sempre. Então, enfim, para mim é uma honra estar aqui contigo. Obrigado, Skylab. Skylab, você foi por 28 anos funcionário do Banco do Brasil. Você poderia nos contar um pouco da sua trajetória como funcionário dessa instituição? Como é que você foi parar no Banco do Brasil? Eu entrei no Banco do Brasil muito novinho, sabe? Bem novinho, eu tinha 18 anos quando entrei, né? E eu me lembro que, na época, eu não queria fazer concurso para o Banco do Brasil. Minha mãe me obrigou, porque meu pai tinha falecido recentemente, né? Então precisava trabalhar, né, cara? E eu nunca gostei de trabalhar, principalmente nessas áreas de comércio, mercado, banco, essas coisas assim, sabe, cara? Eu sempre tive uma certa resistência, né? Então, eu sempre brinco com isso, eu sempre falo, eu fiz de tudo para ser reprovado, eu não queria passar. Eu me lembro que na véspera do concurso, eu fui a uma festa, bebi, então eu dormi quase nada, amanheci, fui fazer a prova de má vontade e acabei passando, cara. Acabei passando e como eu passei mal, né, passei lá nos últimos lugares, me obrigaram a ir trabalhar no interior do Brasil, sabe? Porque senão eu não iria, naturalmente. E aí, cara, me colocaram para trabalhar no Mato Grosso do Sul, perto do Paraguai, né? Perto de Perujuan Cabadeiro, né? Inclusive, eu já fiz uma música falando de Perujuan Cabadeiro. E foi numa cidade chamada Maracaju. E ali foi uma espécie de exército que eu fiz, né, cara? Trabalhei durante 2 anos. É uma espécie de... Porque eu não cheguei a servir o exército, né? Mas foi assim, teve a função simbólica do exército, entendeu?
Aí eu trabalhei durante 2 anos lá no Maracaju, uma cidadezinha adorável do Mato Grosso do Sul, né? Fiquei 2 anos lá. Depois fui transferido para o Rio de Janeiro, né? E aí trabalhei no Rio, trabalhei nessa agência famosérrima aqui, que é onde fica o CCBB, né? Aquela agência central, que foi o primeiro prédio do Banco do Brasil. Trabalhei ali durante algum tempo, né? Agora, todos os meus trabalhos no Banco do Brasil foi tudo interno. Né? Eu nunca... A única vez que eu trabalhei numa agência, assim, em relação direto com o público, foi no Mato Grosso, durante 2 anos. Depois, quando eu vim transferido para o Rio, aí eu trabalhei sempre no setor interno do banco, entendeu? Nunca trabalhei em agência. Né? E houve um período também que eu trabalhei de madrugada, que foi o momento mais importante da minha vida, quando eu trabalhava de madrugada. Né? E é isso. Houve um momento também que... É o setor de compensação do banco. Uma espécie de compensação mesmo. Pegava o cheque, ficava lá digitando aquela coisa maquinal mesmo. Né? É curioso, sabe, Breno, porque é uma coisa interessante, porque eu, quando trabalhava no banco, eu fazia questão de trabalhar só 6 horas. Então, eu fazia de tudo para que a minha vida não se limitasse ao Banco do Brasil. Coisa que é dificílimo, né? Porque normalmente os meus colegas, por uma questão de necessidade, acabavam entrando na rotina, na roda viva do Banco do Brasil, que era trabalhar 8 horas, trabalhar horário expediente integral para ganhar um pouquinho mais e tal. E uma das minhas regras como funcionário, que eu trabalhei durante quase 28 anos, né? Aposentou no Banco do Brasil? Eu aposentei no Banco do Brasil. Uma das regras que eu me impus foi o seguinte: trabalhar apenas 6 horas. Entendeu? Apenas 6 horas, para poder organizar meu tempo com as outras atividades que eu queria fazer. Entendeu? Então, essa foi a sensação. Apesar de ter sido muito prazeroso, e foi muito prazeroso porque, através do banco, eu consegui financiar a minha discografia. Porque você sabe, fazer disco não é barato, entendeu? Fazer disco com o mínimo de controle de qualidade que eu queria ter sobre os meus trabalhos requer grana, né? Estúdio, bons estúdios, né? Bons técnicos, bons músicos, né? Isso requer grana, cara, entendeu? Se você não está dentro da indústria, que foi uma outra característica minha, eu nunca fiz parte da indústria, né? Eu nunca fiz parte da indústria fonográfica, eu sempre trabalhei à margem da indústria. Né? Para isso, você tem que ter bala na agulha, né, cara? Porque senão você não vai investir, não vai conseguir investir no teu trabalho. Né? Você literalmente foi buscar dinheiro no banco. Exato. O banco, para mim, foi muito importante nesse aspecto. Né? Tinha 6 horas apenas, eu organizava essas 6 horas e o resto eu ia fazer o meu trabalho. Né? Eu me lembro que eu saía do banco, durante um bom tempo na minha vida foi essa. Eu saía do banco enquanto meus colegas continuavam lá, trabalhando no banco até 8 horas, horário integral. Então, eu saía do banco e ia direto para a biblioteca. Essa era a minha rotina. Hein? Com esse teu esforço minimalista no Banco do Brasil, você chegou a ser promovido? Não, promovido não. Eu fui promovido, como a promoção na época, era por tempo de serviço, né? Então eu fui. Agora, nunca galguei, por exemplo, um cargo comissionado no Banco do Brasil. Né? Nunca. Nem quis. Não era esse o meu campo de interesse, exercer cargo comissionado. Entendeu? O meu lance era esse, era fazer as 6 horas, que era garantir o básico, não é? E depois fazer o que eu queria fazer. Foram 28 anos dessa forma.
Isso que é disciplina. Vem cá, e você participava do movimento sindical bancário? Não, eu não fiz parte dos quadros do sindicato, né? Mas acompanhava sempre, tinha pessoas que eram ligados. Esse rapaz desse partido, PCU, como é que é? PCU, né? Ciro Garcia. O Ciro Garcia trabalhou comigo. O Ciro Garcia trabalhou assim ao meu lado, né? E eu ficava assim. Presidente do Sindicato dos Bancários do Rio. Foi. Eu peguei uma época que era o Ivan, não sei se você se lembra do Ivan, claro. que era do PCB, né? Que era do PCB. E foi bem no início do meu. Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, eu era o Ivan. Mas depois o Ivan logo saiu. Depois o Ivan. Presidente do sindicato nos anos 80. Exato. Eu entrei no banco, foi em 77. Né? Então eu peguei o Ivan no início, mas logo depois quem se destacava mais era o Ciro Garcia. Eu ficava impressionado. Eu não cheguei a participar dos quadros sindicais, mas eu ia muito às reuniões lá, eu me lembro dos congressos, porque era um período de muitas greves, né? E eu me lembro que eu ia no Circo Voador, né? E ficava impressionado com o Ciro mesmo, eu ficava impressionado como que ele dominava o discurso. É o político, né, cara? Dominar o discurso. E tem muito de improvisação na hora, né? E eu ficava assim maravilhado. E ao mesmo tempo falava assim para mim, nossa, eu nunca vou ter jeito para isso, cara. Dominar esse discurso e chegar no púlpito, né? É uma espécie de púlpito, né? Você chegava no púlpito e ia improvisando o discurso, né? Porque o cara não ia decorando, ele ia improvisando tudo. Eu ficava maravilhado vendo aquilo, sabe? Eu falava para mim, eu acho que eu nunca vou ter essa capacidade, sabe? De dominar. Você é formado em Letras e Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi uma das coisas que você fez antes até da sua carreira bancária, né? Durante. Como é que foi tua vida universitária? Aliás, você militou no movimento estudantil? Não, eu não militei no movimento estudantil, mas assim, bom, vamos ver bem. Esse período, Breno, era o período do PDT. Eu sou carioca, né, cara? Uhum. PT não existe. Quer dizer, o PT, nessa época, no Rio de Janeiro, era insignificante. Vamos falar a verdade. Né? A grande força partidária da oposição era o PDT. Era o Leonel Brizola. Né? Então, na universidade, eu cheguei a ter algum flerte, né, com o PDT, mas eu não fiz parte do quadro da UNE, né, da União Nacional dos Estudantes, nada disso. Mas é isso, eu era mais ligado ao PDT nessa época. Né? O PDT do Leonel. Inclusive, nessa época, a gente tinha uma rixa com o PT. Né? A gente tinha uma rixa com o Lula. Né? Então, e a gente queria muito que o Brizola... a gente fez de tudo, né, cara? Porque era uma coisa muito louca. Essa época era década de 80, né? Final 89, as eleições do Collor e tal. Eu sempre digo isso, eu fiz até uma música falando sobre isso, uma música chamada O Preto do Brizola. Porque quando você ia nessas grandes manifestações do PDT, os discursos do Brizola, para quem não sabe, eu não diria que eram como o Fidel Castro, mas eram muito longos. Nossa, era um discurso, o discurso do Brizola era 3, 4 horas. Né? E Finelândia toda tomada, né? Muito cheio, né? Porque era o PDT no Rio de Janeiro era um partido de massa, pô. Né? Como é que era essa música, O Preto do Brizola? Dá uma palhinha pra gente. Como é que é? Ai, meu Deus do céu, o disco está no primeiro volume da trilogia do Cu, que se chama O Rei do Cu. Né? O disco se chama O Rei do Cu. Né?
E essa música se chama O Preto do Brizola. Eu não vou saber me lembrar agora, tem que ir lá no Spotify, vai lá no Spotify, ver lá O Preto do Brizola. Mas o que eu queria, quando eu fiz essa música, O Preto do Brizola, muitas pessoas não entenderam, porque como uma característica das minhas canções, elas não são muito claras e eu faço de propósito. Elas são muito, assim, meio metafóricas, você não sabe exatamente o que eu quero dizer. E eu faço isso de propósito, sabe? A minha música e a minha poesia, a letra da poesia, não está ligada à crônica, né? Por exemplo, a tradição Chico Buarque, eu sou fora dessa tradição Chico Buarque, da crônica, né? Não, o meu trabalho não está ligado à crônica. O meu trabalho é meio, nesse sentido, até meio hermético, meio fechado. Mas o Preto do Brizola, eu queria dizer justamente dessa paisagem, né? Quer dizer, você ia na Cinelândia ver os discursos do Brizola, você via muito negro. Você via muito pessoal da comunidade. Você está me entendendo? Esse era um problema que eu nunca conseguia compreender, porque muitos anos depois, né, já com o PT, né, com Haddad, essas coisas todas, você ia às manifestações, cara, você não via muito. Você via mais classe média. Você não via muito negro. Isso talvez seja uma observação bem insignificante, mas parece aparentemente insignificante, mas não é, não. Isso é uma questão para a esquerda, né? O preto foi desaparecendo. Pelo menos nos comícios que eu ia ver do PT no Rio de Janeiro. Quer dizer, tradicionalmente, já nessa época de 89, década de 80, o PT no Rio de Janeiro era predominantemente universitário, né? Era predominantemente branco universitário, né? Quem tinha o suor da comunidade era o PDT, né? Enfim, até hoje no PT, agora no Haddad, em 2018, quando eu ia ver muitas coisas ali, eu ainda sinto falta desse suor da comunidade que estava nos comícios do Brizola em 89. Você está entendendo o que eu quero dizer? Me conta uma coisa. Como é que começou a tua trajetória musical e que trilhas você foi percorrendo enquanto transpirava no Banco do Brasil tuas sagradas 6 horas? Você, antes de entrar no Banco do Brasil, já era músico ou isso foi uma coisa que foi despontando depois? Eu sempre digo, eu fui um dos músicos mais tardios. Eu iniciei a minha carreira artística de uma forma muito tardia. E isso tem um sentido positivo e tem um sentido negativo, né? Tem um sentido negativo porque eu poderia estar mais presente antes, né? Eu lancei o meu primeiro disco com 28 anos, cara. Se você comparar, por exemplo, com essa geração B-Rock dos anos 80, e eu falo muito geração B-Rock porque era uma geração da qual eu estava participando. Eu era muito intenso nos anos 80, entendeu? Então, todo aquele movimento B-Rock, eu estava muito... Eu assisti o show de todas aquelas bandas, entende? Não é uma coisa como a época da Rádio Fluminense. Exatamente. Não era uma coisa, por exemplo, como os grandes festivais da Record, em 69, 68, 67. Porra, eu não me lembro disso, cara. Eu não fui testemunha ocular disso, contemporânea daquilo. Eu era muito criança. Eu vim a redescobrir aquilo mais tarde. Eu não sou da geração do Chico, do Caetano. Eu sou de uma geração posterior a essa. Então, o que eu vivi, o que eu fui testemunho ocular, foi da geração dos anos 80. Da qual hoje eu tenho
sérias críticas a essa geração, né? Então, quando é uma geração que chega a ter o Roger. O Lobão, né? Roger Lobão, né, cara? Roger Lobão. Lobão que foi uma pessoa, num determinado momento da minha vida, muito generosa, porque eu tinha lançado o Skylab 5 e o Lobão não estava nessa época. Nessa época ele não tinha nada com o negócio de anti-PT, nada disso. Não tinha nada disso. E ele estava lançando o projeto dele, que é de uma revista chamada Outra Coisa, que começou a circular, a ser vendida nas bancas de jornais pelo Brasil inteiro, né? E ele levantou a campanha contra a assinatura, a questão dos discos assinados, né? Quer dizer, o artista não tinha, a indústria fonográfica não era transparente, sabe? Quanto que o artista vendeu realmente, quanto que, sabe? Isso não era transparente, né? E o Lobão levantou uma campanha, né, violenta contra isso. E a revista Outra Coisa, nesse aspecto, foi muito importante. E em cada número da revista, ele colocava encapado na sua revistinha, um artista independente, né? Então me lembro que foi Benegão, Vander Wildner, né? Eu me lembro essa turma toda. E ele um dia me chamou para colocar o meu disco Skylab 5 dentro da revista, né? E ok, para mim foi muito importante, porque deu uma visibilidade. A revista era vendida no país inteiro. Nessa época, o Lobão não tinha esse negócio de anti-PT, não. Não tinha esse negócio, não tinha nada disso, não, entendeu? Enfim, naquele momento também eu estava lançando um livro de poesias, que esse foi meu primeiro livro de poesias, pela editora Rocco. Que é o Debaixo das Rodas do Automóvel? Debaixo das Rodas de um Automóvel. E a editora, uma coisa que eu sou contra isso, chegou para mim e falou: Rogério, você não quer arrumar uma pessoa pública para escrever um prefácio do seu livro? Entendeu? Isso é horrível, né? Você tem que chegar para a pessoa pública, falar assim, pô. E a única pessoa que estava mais assim perto de mim na época era o Lobão, por causa disso, por causa da revista. Me lembro que nessa época a gente fez um show juntos, organizado pelo DJ Maurício Valadares. E aí eu falei: pô, Lobão, tu não quer escrever um prefáciozinho desse livro de poemas? Ele falou: claro, naturalmente. E escreveu um prefácio muito bonitinho, legal, bacana do livro, que saiu pela Rocco. E, enfim, entendeu? O Lobão foi muito generoso nesse aspecto, né? Só que com a passagem dos anos, o Lobão foi se transformando, né, cara? Ao ponto de um dia eu vê-lo fazendo lives com o Olavo de Carvalho. Porra. É curioso isso, porque hoje ele critica o Olavo de Carvalho, né? E é evidente que todos os arrependimentos são bem-vindos. Mas, Breno, essa questão dos arrependimentos também é uma coisa meio estranha para mim, sabe? Porque naquela época, quando ele apresentava essas lives com o Olavo de Carvalho, para mim estava claro e transparente que o Olavo de Carvalho era uma embromação, era um charlatão. Estava claro para mim isso. Eu já escrevia, era um charlatão nessa época, sabe? Essa época é o quê? Ou muito me engano, essa época ainda era da Dilma. A Dilma estava no governo, no poder. E eu já dizia: esse cara é um charlatão, não estou entendendo o Lobão de forma nenhuma. Depois do Lobão, agora recentemente, eu depois discordei, eu entendo o arrependimento, mas como um arrependimento? Sabe, é aquela coisa do impeachment da Dilma, entendeu? E o cara votar no Bolsonaro. O arrependimento é ótimo, é maravilhoso,
Você era sempre bem-vindo ao arrependimento. Mas estava claro aquilo ali. Entendeu? Então, esses arrependimentos, assim, para mim, sabe? Porque o grande lance, você como cientista político deve saber, o grande lance é você antecipar. Você sabia, claro, que se há algo do qual não se pode criticar o Bolsonaro, por exemplo, é esconder o que sempre pensou. Sempre pensou. E você, como cientista político, devia saber muito bem que o impeachment da Dilma iria dar o que está dando. Estava muito claro naquele momento. Porque isso que é o meu lance. Você se arrepender depois, ok, o arrependimento é bem-vindo e tal. Mas você tem que saber, porra. Você tem que tentar vislumbrar lá na frente, porra. Entendeu? E estava muito claro para mim que o impeachment da Dilma ia dar no que deu, porra. Óbvio que ia dar. Será que o Lobão não estava percebendo isso, porra? É ingênuo ao ponto de não perceber isso? Tá? Então, esses arrependimentos, para mim, são meio... Me desculpe, serão sempre bem-vindos, mas não redime do erro. De um erro, às vezes, que pode custar caro. Né? Skylab, além do Debaixo das Rodas do Automóvel, você escreveu Lulismo Selvagem, que é um livro, podemos dizer, mais ensaístico. Do que se trata esse livro e o que quer dizer lulismo selvagem? Sobre o lulismo selvagem, a gente tem que ver a gênese dele, como se deu. Eu não sei se você chegou a acompanhar algum programa que eu fazia no 247, chamado Desentrevista, né? Que era um programa que eu tinha com o Conde, Gustavo Conde, né? E era uma vez por semana que eu apresentava esse programa, que era, no início, era falar sobre os temas. E eu me lembro que era bem nas vésperas das eleições de 2018, sabe? E eu já vinha escrevendo alguns textos para o 247. Né? Aí eu tive a ideia, vamos fazer então um programa baseado no texto. Eu escrevo o texto para o site e durante o programa, uma vez por semana, né, a gente o texto era uma vez por semana, a gente discute aquele texto. Né? E foi assim. Escrevi o primeiro texto, escrevi o segundo, escrevi o terceiro. E o programa estava indo muito bem, estava maravilhoso, o programa estava dando certo. Dizem, o Gustavo diz, eu não acredito muito, mas o Gustavo me confirma isso, e ele fala que é verdade, que o Lula, na prisão, adorava ver esse programa. Via pelo... Não dava para ver pela internet, né? Ele fazia primeiro... gravava e mandava para ele. Ele adorava esse programa. E, cara, assim, num determinado momento, Breno, eu reparei o seguinte, um texto dialoga com o outro. Esse outro dialoga com o outro. Isso aí é uma coisa orgânica. Isso dá um livro, né? E aí eu falei com o Gustavo, eu acho que eu vou fazer um livro nesse negócio. O Gustavo falou com a Cota, depois que terminou o programa, já tinha lá mais de 18, 20 textos, né? E, enfim, aí falou com a Cotter, através do Sálvio, né? A Cotter bancou, quis fazer, e o livro saiu, tá aí, o Lulismo Selvagem, né? E foi assim, a gênese do livro foi dessa forma. O que te fez de músico, escritor e ensaísta, ou seja, você foi ampliando sua linha de ação. Agora, o Breno, não que tenha sido uma coisa nova. Esse site Educação, Edu, né? Esse site de textos de Edu, né? E tal, eu venho publicando há muito tempo. Mesmo no meu blog, eu venho publicando textos há muito tempo. Né? Você também apresentou um programa no Canal Brasil chamado Matador de Passarinho, onde entrevistava diversas figuras do underground, do mainstream.
sempre misturando experiências, linguagens. O que era esse programa? Esse programa foi no Canal Brasil, né? Na verdade, eu não queria fazer entrevista, sabe? Eu tenho uma bronca com entrevista. A entrevista se tornou a grande panaceia da mídia, sacou? E isso daí invadiu todos os poros da nossa sociedade, ao ponto de, outro dia, quer dizer, algum tempo atrás, eu estava estudando na biblioteca da PUC, eu estudava diariamente ali, e terminados os meus estudos, eu saí da biblioteca e um estudante da PUC chegou para mim e falou: ô Rogério, eu queria terminar o meu curso com um trabalho escrevendo sobre o teu trabalho, mas eu queria fazer uma entrevista com você. Aí eu falei: puta, cara, entrevista. Breno, na minha vida, não sei, a gente pode até conversar, eu levei a vida toda fazendo entrevistas, sabe? No Jô, teve muita. Todo o lançamento dos meus discos foi tudo, era sempre no programa do Jô, sabe? E eram entrevistas boas. Então, eu levei a minha vida toda fazendo. E eu acho assim, não é que eu acho um saco, virou uma coisa preguiçosa, ao ponto, até dos estudos acadêmicos, você terminar um curso fazendo uma entrevista sobre... Entendeu como é que é? Eu falei para o rapaz, olha aqui, eu vou te dar uma sugestão. Ao invés de você fazer uma entrevista sobre o meu trabalho, ou sobre mim, conversando, mergulha sobre o meu trabalho. Crie uma interpretação. Entendeu? A entrevista virou essa panaceia. Então, eu quero dizer que eu sou um cara crítico em relação à entrevista e não queria fazer o Matador de Passarinho como entrevista, não, de jeito nenhum. Mas não adianta. Aí, quando gerou a ideia de fazer o Matador, fomos conversar com a direção da emissora, a direção caiu nessa coisa que eu queria fugir, mas não teve jeito. Agora, eu me orgulho muito das entrevistas no Matador de Passarinho. Tive entrevistas geniais. Elza Soares, Arrigo Barnabé, Luiz Tati, Jardim Macalé, né? Eu, assim, cara, Haroldo Barbosa, né? Cara, assim, eu tenho o maior orgulho dessas entrevistas. Amir Hadar, nossa, diretor de teatro. Porra, eu tenho o maior orgulho dessas entrevistas, né? Mas, enfim, é isso. A mídia, a televisão é cada vez mais entrevista. É entrevista, é entrevista. O Matador do Passarinho teve 3 temporadas em que anos mesmo? Foi 2012, né? 2012, 2013, 2014. Foram 3 anos, né? Foram 3 temporadas. Né? Foram aproximadamente umas 80, quase 80 entrevistas, mais ou menos. Você também é muito atuante nas redes sociais, com postagens que fazem reflexões, utilizando Walter Benjamin, Levi-Strauss, memes, música brasileira. Qual é a dimensão da internet na tua vida? O que a internet provocou na tua vida? Breno, quando a internet apareceu, porque eu sou antigo, né? Então eu vivi várias experiências. Eu vivi a experiência do vinil. Meu primeiro disco foi vinil. Depois vivi a experiência do CD. Boa parte da minha obra é em CD. E depois eu fui para o streaming. Né? Então, cara, quando eu me lembro o momento exato que apareceu a internet, com chats, para você conversar, sabe? Um chat, você ficar digitando. Quando apareceu aquilo, eu falei assim, caralho, isso é muito... É porque, às vezes, a nova geração já nasceu já com a internet. Então, você também provavelmente tem idade para saber justamente esse momento exato que você viu a possibilidade do que era a internet. Não é? A possibilidade de você... falar, de você criar uma imagem virtual, de você criar uma personalidade virtual.
Cara, quando eu fiquei aqui, eu fiquei maravilhado, cara. Entendeu? É como o Tom Zé conta lá em Irará o aparecimento da luz. Né? Eu conto o aparecimento da internet. Fiquei maravilhado. Falei, nossa, isso vai ser profundo. E eu sou, até hoje, mergulhado na internet. E eu valorizo as redes sociais. Eu não recrimino as redes sociais. Eu já vi muito intelectual metendo sarrafo nas redes sociais, dizendo que as redes sociais é um espaço do nazismo e tal. Até hoje eu não consegui cortar a minha conta no Facebook. Entendeu? Por quê? Porque no Facebook eu vejo textos interessantes, cara. Entendeu? Que talvez no Twitter... Eu tenho tudo. Eu tenho Facebook, tenho Twitter, tenho Instagram. Estou entrando agora nesse TikTok. Eu entro em tudo, entendeu, cara? Ainda que eu não tenha celular. Eu não tenho celular. Quem tem celular é minha mulher. Entendeu? Eu tenho notebook. Também o fato de não ter celular não significa que eu seja desligado, não. Eu sou ligadíssimo. Agora eu uso notebook. Você pode ficar usando celular o tempo todo? Não, eu não consegui me adaptar, porque eu não sou desse tempo, entendeu? Então eu consegui não me integrar a esse processo. Não tenho celular mesmo. Quem tem celular é minha mulher. Então, cara, as redes sociais para mim é muito importante, cara. Entendeu? A rede social para mim, Breno, é um laboratório de escrita, porra. E vejo que como as pessoas utilizam mal isso. Como que utilizam mal, né? Entendeu? Então a rede social para mim é fundamental. Twitter, Facebook, fundamental, cara. Tem uma pergunta aqui, andando um pouco para trás da entrevista, do coach de esquerda. Uma grande curiosidade que tenho é saber o tema de Skylab no TCC da Faculdade de Filosofia. Sim. Não, ali na universidade, eu estava muito interessado naqueles pós-estruturalistas, né? Derrida, Foucault, Deleuze. Eu transitava muito nessa área por aí, sabe? E acabei falando sobre aquele livro do Barroco, escrito pelo Deleuze, porque esse livro sobre o Barroco, ele fala muito sobre música. O Deleuze tem uma parte da obra dele que fala muito sobre música. Né? Mais até do que o próprio o Ritornello, por exemplo, mais do que o Foucault, o Derrida. Por exemplo, o Ritornello, por exemplo. Né? O Ritornello, que é um texto importantíssimo que o Deleuze escreveu sobre música. Entendeu? Então, nesse livro do Barroco, ele fala muito sobre a música, mas a música que não é a música popular, né? É a música do Weber, do Stockhausen. Então, Schoenberg. Então, o meu trabalho foi sobre esse livro e sobre a música propriamente dita. Foi uma maneira de eu trabalhar sobre música também. Então, foi sobre isso. Entendi. Skylab, com a propagação dos aplicativos de streaming de música, muitos artistas têm cada vez mais lançado singles no lugar de álbuns. Como é que você vê isso? O que mudou na relação entre o artista, o músico e o público? Mudou muito. Mudou muito. Agora, eu estou preso às minhas convicções. Né? Por exemplo, eu não abro mão da ideia de álbum. Eu não abro mão disso. O álbum é muito importante para mim, né? Do que essas faixinhas pequenas que a pessoa coloca uma música só e, né? A ideia de álbum é muito importante, né? A ideia de... Porque o álbum é que nem um livro, porra. É que nem um filme.
você vai articular alguma coisa ali. Por que aquela é a primeira música do álbum? Tem um sentido. Por que aquela outra é a que termina o álbum? Tem um sentido. Entendeu? Então, para mim, a ideia de álbum, eu vou morrer com essa ideia. Entendeu? Ainda que eu reconheça a importância do YouTube de você lançar esses que você falou, esses songs, né? Essas faixas, uma faixa só, tá? Colocou lá uma faixa lá, né? Porque você, ao mesmo tempo que você vai fazendo uma campanha de publicidade, chamando a atenção para o álbum que você vai lançar futuramente, né? Aí você pega uma faixa do álbum e coloca lá isoladamente ali. Como o rádio fazia historicamente. Exatamente. Mas é isso que eu quero te dizer. Apesar de eu valorizar o álbum, eu estou totalmente aberto. Outro dia eu estava conversando com uma menina, e a menina me deu uma bronca. Sabe? Falou, pô, Rogério, você vai lançar o álbum completo no YouTube? Você não percebeu até hoje que quando você coloca o álbum com todas as músicas, cara, a visibilidade não vai ser a mesma. Você tem que lançar separadamente as faixas, um dia depois uma outra faixa, porque aí vai me dando uma aula sobre isso, sabe? Eu aprendo muito com esse pessoal, novinho, então eu aprendo muito. Falei, porra, cara, mas pra mim a ideia de álbum é importante pra caralho. Eu não sabia que lançando separadamente faixa por faixa, um dia seguinte uma outra faixa, vai aumentar, não sabia. Mas aí eu comecei a fazer isso, né? Não, quer dizer, eu não abri mão, deixei o álbum todo lá, completo, para a pessoa ouvir, e agora estou lançando separadamente, faixa por faixa, porque aumenta a visibilidade. Entendeu? Você vai aprendendo isso com o pessoal, cara. Você aprende isso. Você aprende tudo isso com esse pessoal, que às vezes você nem conhece pessoalmente. Por exemplo, a capa, você não sabe, a capa do Lulismo Selvagem foi de um garoto que assim, espontaneamente me mandou pela internet a imagem do Lula, meio Lula, meio eu, assim. Eu olhei essa capa e falei, pá, caralho, muito boa, cara. Aí eu falei, você me autoriza eu colocar isso como capa do meu livro? E ele é um cara que me acompanha na música, né? Tudo pela internet, entendeu, Breno? Tudo pela internet. O que eu quero te dizer, em outras palavras, é que às vezes a esquerda custa entender isso. Entendeu o que eu quero dizer? A esquerda às vezes fica presa no tempo. Outro dia eu tava vendo negócio esse agora da mídia ninja, né? Tem, né? Tava aparecendo nos programas lá em Portugal, sabe? Que eles estavam fazendo lá em Portugal. Aí a Manuela foi lá falar para um auditório lá português e tal. E a Manuela falou uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer, cara. E que foi uma coisa fundamental que ela falou. A gente está ainda nessa época de falar, vamos para a rua. Não, lógico que na rua é importante, claro. Mas a gente está ainda nessa época de querer distinguir rua e... É tudo a mesma coisa, caralho. É tudo a mesma coisa, cara. Que é a diferença de rua? Não, lógico, talvez a rua vai ter uma ressonância, não sei. Mas, cara, não tem mais essa coisa, essa falsa oposição entre rua e internet. Que conversa fiada é essa, cara? Mas a gente, às vezes, está ainda nesse... tem que ir para as ruas. Lógico, tem que ir para a rua. Eu não, sabe, sempre que eu posso ir para a rua, eu vou. Mas é uma falsa oposição, esse negócio da rua, a rua, o físico real, o corpo a roupa. Cara, estou vivendo uma outra época, cara. Será que a esquerda não... Quem falou isso? E quem falou isso foi a Manuela, cara. Claro. Sabe? O Ariel Aveiro pergunta, qual foi o teu TCC nas letras? Eu não fiz, eu interrompi letras. Eu fiz letras na Avenida Chile, um barracão da Avenida Chile, na UFRJ, né? Porque era uma época que a UFRJ estava indo lá para o fundão, sabe? E o pessoal, e alguns cursos
foram contra ir para o fundão. Não queriam ir para o fundão de maneira nenhuma. A psicologia hoje continua resistindo, está ali na Praia Vermelha. Ali, né? E a Letras também resistiu o máximo que pôde. E ficou naquele barracão da Avenida Chile, que era um barracão mesmo. Era um barracão mesmo. Eu fiz durante 3 anos letras ali. Né? E foi muito importante ter feito ali. Mas não concluí o meu curso. Dali eu transferi para filosofia e aí sim, aí foi teu filho. Pessoal, nós estamos entrevistando aqui o Rogério Skylab. Eu vou lembrar a todos que precisamos de contribuições, que as pessoas virem assinantes do canal do Opera Mundi no YouTube, membros pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube, que façam uma assinatura solidária no nosso site ou que contribuam com o Super Chat ou Super Sticker. Nosso carro ele precisa de gasolina para andar, como todo carro. Sem a ajuda de vocês, sem a contribuição de vocês, fica difícil sustentar o jornalismo do Opera Mundi e desenvolvê-lo e ampliá-lo. Então, quero pedir a todo mundo que puder contribuir. Quem puder contribuir com pouco, contribui com pouco. Quem puder dar um pouco mais, mas é muito importante para nós que a cada programa haja contribuições de superchat, super sticker, assinaturas, inscrição como membros pagantes. Como ainda temos aí uns 15, 20 minutos de entrevista, dá tempo de vocês comparecerem e nos ajudarem. É assim que a mídia alternativa enfrenta a mídia monopolista, com o apoio dos seus espectadores e dos seus leitores. Skylab, o que é o lulismo selvagem? Essa é a pergunta clássica, né? Nem eu sei. Não, estou brincando. Mas, assim, eu queria... Não, quando eu falo que nem eu sei, né, eu quero sublinhar uma outra coisa. Né? Porque eu venho do... É muito curioso falar de um pensador que eu vim descobrir recentemente. Olha que absurdo. Só agora que eu vim descobrir ele. E, cara, quando eu descobri ele, o Breno, eu fiquei impressionado. Falei, caralho, tenho falado isso durante anos. E como tá tendo consonância, né, cara? Eu nunca tinha lido ele. Quer dizer, eu o conhecia, porque ele é famosérrimo. Jorge Bataille. Famosérrimo. Uhum. Mas eu nunca li, porque, enfim, né, acontece isso. De repente, quando eu comecei a ler, eu fiquei maravilhado. Né? O Jorge Bataille, cara, inclusive, é um cara que talvez a gente possa pensar, acabou caindo muito naquela crítica a Nietzsche, né, do irracionalismo. Né? Mas é um crítico da razão. Né? É um crítico da razão. Estou falando isso porque eu acho que isso permeia o lulismo selvagem. Né? Até na própria organização do livro. Né? Porque, se você perceber bem, os estudos acadêmicos, por exemplo, né, um artigo ou uma tese, né, o que predomina é aquele formato clássico. Né? Você tem uma ideia, né, e você vai desenvolver essa ideia. Você vai amarrar essa ideia nos longas páginas. Você vai amarrar para fortalecer aquela ideia. Você vai criar uma narrativa para fortalecer aquela ideia inicial. Cara, essa é a perspectiva clássica racional. Né? O lulismo selvagem vai na contramão disso. Né? O lulismo selvagem tem como parceiros grandes pensadores, como um dos principais é o Nietzsche, que desconfia da razão. Né? Então, a própria organização do livro foge dessa perspectiva acadêmica de você ter uma ideia central e você desenvolver essa ideia. Né? Você criar os argumentos para
tentar até no sentido até de uma perspectiva de convencer o ouvinte, né? No fundo tem isso também, né? A questão do convencimento, né? O Lourismo Selvagem não tem nada disso. Até a própria organização dele. Eu comecei o Lourismo Selvagem, eu quis começar o Lourismo Selvagem, até nas fontes. Até as fontes fogem dessa perspectiva acadêmica, né? Que eu conheço bem porque eu passei por ela. O primeiro texto é uma entrevista da Glaze para o Juca Kfouri, entendeu? Logo após a derrota do Haddad, logo após a vitória do Bolsonaro. E eu analiso a entrevista da Glaze. Logo depois, eu vejo uma entrevista do Sarfatli para o Capital, né? Para a revista Capital, né? Carta Capital. Carta Capital. E, cara, opa! Né, tentando deglutir aquela. Né? Então tá aí. Uma das fontes do Lourismo Selvagem é a mídia, é a entrevista na mídia. Outra fonte, por exemplo, teve um diretor, um jovem diretor de cinema, que fez um curta, né, em que ele trata de todos os cineastas independentes que filmaram os movimentos de rua de 2013. A perspectiva de cada um, né? E o quanto há de subjetividade na perspectiva de cada celular, né? O ângulo que você vai tomar, o que você vai querer pegar, é tudo subjetivo. Inclusive na imprensa oficial, né? Como que a Globo vai filmar os movimentos de rua de 2013. Essa tomada é uma tomada puramente subjetiva. Essa coisa da objetividade, da neutralidade, isso é papo furado, né? Então eu peguei esse curta e dissequei esse curta falando desse filme dos movimentos de rua de 2013. Scalab, você acha que essa desconstrução que te levou a conceber o livro Lulismo Selvagem é também uma característica do lulismo como fenômeno político? Ele é um fenômeno fora do marco, digamos assim, cartesiano da razão? Eu não tenho dúvida quanto a isso, não. E eu diria para você que o principal tema do meu livro seja exatamente esse. Porque, na verdade, o meu livro tem alguns blocos de importância, entendeu? Porque nem isso, eu não deixei nem que houvesse um núcleo. Eu não deixei nem que houvesse um núcleo de bloco, de um único bloco. Não, tem vários blocos ali, né? Por exemplo, tem uma hora que eu vou falar sobre um jornalista russo chamado Mikhail Zygar, que escreveu um livro sobre o Putin. Desde o momento que o Putin tomou o poder até os dias de hoje. Um dos temas do Lourismo Selvagem é esse jornalista Mikhail Zygar, que escreveu um livro muito interessante sobre o Putin. Entendeu? Então, o meu livro tem blocos de importância. Um dos blocos de importância, né? Um dos blocos de importância, por exemplo, são os movimentos de rua de 2013. E como que você vê como que o partido oficialmente, às vezes, tem uma visão um tanto quanto equivocada sobre os movimentos de rua de 2013. Eu acho que eu falo de Lourismo Selvagem muito por aí também. A minha perspectiva não é de partido. Sacou? O que é o lulismo para você? Pois é, o que é o lulismo para mim? Alguns textos do livro eu falo sobre isso, né? É muito interessante. Tem um livro, tem um texto que eu falo sobre a tradição crítica. Tradição crítica que está na página 103. Eu gosto muito, sabe, Breno, desse pessoal que
mete o pau no PT, sabe? Porque esse pessoal que mete o pau no PT, e que foram petistas, né? Paulo Abrantes, né? São foda, né, cara? Ele era um petista, porra, né? Caiu fora, né? Como aquele sociólogo espetacular, né? O Chico de Oliveira. Espetacular. São grandiosos. A tradição crítica aqui, nesse livro, está aqui. Está aqui. E tem mais uma coisa que eu estava pensando outro dia. Esse livro é foda, cara. Porque esse livro aí tem uma perspectiva tropicalista. Eu estou falando tudo isso porque eu vou entrar no teu tema que você perguntou, o que é o lulismo. Esse livro aí tem uma perspectiva tropicalista, que é anti-hegeliana, que é de confronto. Entendeu? Ora, Breno, meu querido Breno, quando o Lula é eleito e faz o seu primeiro ministério, meu Deus do céu, o que é aquilo? Eu queria um dia poder falar isso na cara do Lula. O que é aquilo? Que loucura! Que maravilha! Foi aquele primeiro ministério. Aquele é Nietzscheano, cara. Aquele é Nietzscheano. Sabe? O lulismo é isso. Um fenômeno tropicalista. Eu acho. Confronto de forças. Pega as forças que se confrontam, coloca tudo no ministério. Isso daí é uma maravilha, cara. Eu nunca vi isso na história do Brasil. Eu não tenho dúvidas, meu querido Breno, que se Brizola estivesse vivo, e ele já tinha dado sinais... É o Chacrinha, não é o Flávio Cavalcante. É curioso, claro. O Breno, o Lula já tinha dado sinais quando ele estava morrendo. É claro que o Lula estaria... É claro que o Brizola estaria com o Lula, porra. É evidente hoje, se ele estivesse vivo. Você acha que o Brizola estaria com esse PDT aí que existe aí, pô? Você acha? Você acha possível isso? O Brizola estaria com o Lula, cara. Já no final da vida dele. O bolsonarismo também é um fenômeno tropicalista? Não. Por quê? Porque a prática bolsonarista é anti isso que eu estou falando. De colocar em confronto. Não, cara. Ele quer separar. O Lula trouxe para o Ministério, trouxe para o Planalto todas as forças em oposição. Isso não existe na história do Brasil. O bolsonarismo é anti isso. É o contrário disso. Né? Um fenômeno antitropicalista. Provavelmente seja, provavelmente, tenho quase certeza, o governo mais medíocre da nossa história. Não tem dúvida quanto a isso. O governo mais medíocre da nossa história. É menor. É um pensamento menor. E eu fico impressionado como um pseudo-intelectual possa chamar o seu ideólogo de filósofo. Isso é uma outra coisa que eu nunca consegui entender. Esse apresentador que se diz intelectual é um pseudo-intelectual. Foi entrevistar o Olavo e eu chamava de filósofo. Skylab, qual é a tua opinião sobre outros personagens petistas, como Fernando Haddad e Dilma Rousseff? Fernando Haddad, eu sempre falo, é biscoito fino. Fernando Haddad é biscoito fino. Né? Existe essa gravadora, biscoito fino na música. Uhum. O Haddad é um biscoito fino. Né? Poxa, é um luxo, cara. O Caetano Veloso falava que era um luxo ter Fernando Henrique na presidência da República. Eu não digo nada disso. Eu digo, é um luxo ter Haddad no Partido dos Trabalhadores. Isso sim é um luxo. Isso sim é um luxo.
Qual foi o outro que você falou? Dilma Rousseff. Hein? Dilma Rousseff. A Dilma é grandiosa, né? A Dilma é gigantesca, né, cara? Falar sobre energia, vai falar com a Dilma, cara. Tem alguém mais? Tem alguém mais capaz de falar sobre energia do que ela, cara? A Dilma é gigantesca, né? A Dilma é gigantesca, cara. Aqueles últimos dias, ela indo lá pro Senado, respondendo o dia inteiro aquelas perguntas. Puta que pariu. Dilma é gigantesca, cara. Não tem nem palavras para falar da Dilma. Qual é a tua filiação política, aproximação ou afinidade? E qual você acha que deve ser o papel do artista nesse momento em que vivemos? Não, eu sou ligado ao PT, porra. Sou ligado ao PT, cara. Sempre fui. Quer dizer, sempre fui. Eu era absolutista numa época. Mas num determinado momento, cara, a partir da eleição do Lula mesmo, cara, a partir dali, o que o Lula fez, o que o André Singer sublinha sobre essa questão, a questão do mapa da fome, alterou o mapa da fome. Lógico que o Chico Oliveira vai fazer críticas ao PT, ao Lula, capital financeiro internacional, foi dócil. Eu entendo isso. Mas alterou o mapa da fome, caralho. E isso o André Singer sublinha isso. Eu sou ligado ao PT. Acha que o Lula é mais Foucault do que Marx? No meu livro, eu estava até lendo ontem, porque eu ia entender, porque há muito tempo que eu não leio o livro, eu estava relendo um texto, que é um texto do Bruno Cava. O Bruno Cava é um intelectual novo, sabe? E ele é bem liberal. Ele é antipetista, totalmente. Mas ele escreveu um texto muito interessante, que eu descobri pelo Paulo Abrantes, né? Um pouco antes das eleições de 2018, Paulo Abrantes sublinhou fez uma conferência lá na UERJ e sublinhou alguns textos, inclusive esse texto do Bruno Cava, que é o 18 de Brumário brasileiro, em que o Cava faz uma comparação entre a França, né, do Napoleão III, né, e o impeachment da Dilma, né? O impeachment da Dilma, o movimento de rua de 2013, a criminalização do movimento de 2013. Ele é anti-PT, anti-Dilma. Mas o texto é brilhante, né? Eu não vou ficar aqui no negócio de direita, esquerda, não, porra. Se o cara de direita escreve um texto brilhante, você tem que ler o texto, porra. Né? Por que você acha que, com toda a tragédia que vive o país, 1/4 da nação ainda apoia Bolsonaro? Quando você fala esses números atualmente, está cada vez mais chegando ao ponto da verdade, eu diria. As pesquisas mostram que 22% a 25% dos eleitores votariam novamente em Jair Bolsonaro. Hoje. É um padrão de apoio ainda muito elevado. Da onde vem essa gente? Agora, bom, vamos lá. Quando você fala na vitória do Bolsonaro, você tem que avaliar, você tem que tentar entender os vários segmentos que deram essa vitória ao Bolsonaro. Né? Seria muito reducionista da tua parte querer creditar a vitória do Bolsonaro apenas a um determinado segmento. Né? Tem vários segmentos aí que garantiram a vitória do Bolsonaro. O núcleo duro, por exemplo, requer uma investigação em termos de número para ver o que representa. Eu acho que o núcleo duro não é tão grande assim. O núcleo duro é aquele que vai para o abismo com ele. Se ele falar, vamos para o abismo, vai todo mundo para o abismo. Esse está com ele. Não tenha dúvida nenhuma, o núcleo duro está com ele. Mas qual é a porcentagem desse núcleo duro?
Não foi o núcleo duro que deu a vitória ao Bolsonaro. Né? O outro segmento é um anti-PT. É um antipetismo. E eu tendo a pensar que esse antipetismo foi se diluindo. Outro dia mesmo alguém me falaram, o que é mais forte, o antipetismo ou o antibolsonarismo? Não tenho dúvida. O antibolsonarismo hoje é muito mais forte. Né? Como é que você vê o cenário eleitoral para 2022? Eu vou te falar o que eu falei há 2 anos atrás. E é isso que eu te digo. Eu acho que o analista político ele tem que ter a perspectiva lá da frente. Eu vou te falar exatamente o que eu falei há 2 anos atrás. Essa eleição de 2022 só vai ter um turno. Um turno. Falo isso, já falei isso há 2 anos atrás e continuo achando isso. E te digo, hoje, por exemplo, os números não dizem isso. Mas até 2022 vão dizer isso. E a função do analista político é tentar ver lá na frente. Porque ter a visão do momento, você pode cair naquela esparrela, né, Breno? Ah, desculpa, hein? Desculpa. Estou arrependido. A perspectiva do analista político é ver lá na frente, caralho. Né? Então, quando o Lobão, que ainda é antipetista, mas ele se arrepende de ter votado o Bolsonaro, critica o Bolsonaro, para mim, ok, tá perdoado. A desculpa, tá bom. É importante você falar isso. Né? Mas o mais importante, ok, valeu. Mas o mais importante é você tentar visualizar lá na frente, cara. Entendeu? Estava claro que ia dar no que dá, no que deu. Estava claro. E você não visualizou isso. Entendeu? Então essa coisa da desculpa, eu errei, ok, é importante reconhecer o erro. Né? Mas você tem que visualizar lá na frente. Política não é momento. Né? Hoje nós estamos falando de uma coisa, eu escrevi até uma coisa interessante nas minhas redes sociais. Um átomo correndo, um átomo bate no outro, é uma polvorosa, é um desequilíbrio, uma instabilidade absoluta. Aí eu vou tentar tirar uma foto daquilo, uma foto do presente. Você está vendo? Você não está vendo porra nenhuma, cara. Entendeu? Então é isso. A questão da visão é justamente isso. Não é máquina fotográfica. Não é a visão do presente. É a visão desses átomos. Entendeu? Skylab, a gente está chegando no final da entrevista. Eu vou te fazer 2 perguntas que a gente sempre faz para os nossos convidados. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual livro ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, série eu não vejo. Série eu não vejo. Eu acho muito chato série. Não vejo série mesmo. Entendeu? Eu sempre digo isso. Eu me formei, Breno, com os grandes diretores. Entendeu? Então eu não vejo Breno. Não vejo Netflix, cara. Pode ser que o Netflix tenha alguma coisa boa. Já vi alguma coisa boa no Netflix. Mas é muito difícil. Eu não vejo série, cara. Entendeu? Eu sou do filme de autor. Entendeu? Eu sou do filme. Eu fui formado nessa perspectiva. Do filme de autor. Então eu não posso valorizar muito essas séries. Entendeu? Então, sério, eu não vou responder. Sobre filmes, eu vou falar sobre 2. Nós estamos pensando em rato, então eu vou falar sobre 2 filmes que falam de rato. O primeiro é A Febre do Rato, do Cláudio Assis, né? Que é um diretor pernambucano. Eu sou apaixonado pelo cinema pernambucano, sabe, Breno? Sou apaixonado. É engraçado. Eu não sou tão apaixonado pela música pernambucana, não. Né? Ainda que eu reconheça algumas bandas importantes, como Nação Zumbi e tal. Mas eu não sou tão apaixonado pela música pernambucana. Mas eu sou apaixonado pelo cinema pernambucano. O cinema pernambucano é foda, cara. Né? É foda. Silêncio ao Redor, sabe? Essa turma toda.
né? Kleber, né? Kleber Mendonça, né? Cinema pernambucano é foda. Então, o Cláudio Assis é um dos principais nomes desse cinema, né? E escreveu A Febre do Rato. Eu gosto de todos os filmes dele, mas A Febre do Rato eu gostei muito. E um outro filme é A Erva do Rato. A Erva do Rato é do Bressani, entendeu? Que é outro cineasta maravilhoso, né? Carioca, né? Eu me lembro que numa entrevista que eu fiz com o Cláudio Assis, no Matador de Passarinho, né? Uma hora o Cláudio Assis falou que esse o Rio-São Paulo é o caralho. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu não sou, né? A minha perspectiva é outra. Eu amo o cinema pernambucano, né? Mas não tem esse negócio, né? Então, um dos filmes que eu aponto aí é A Erva do Rato, trabalho monumental da Alessandra Negrini. Filme maravilhoso do Bressani, como todos dele. Ele e Rogério Sganzella, para mim, são geniais. Né? E livro? Bom, livro. Livro, eu vou falar um que eu estou lendo agora, que é A Experiência Interior, do Jorge Bataille, e que tem muito com Nietzsche. Né? Bataille está muito ligado a Nietzsche. Né? O Bataille é daquela primeira geração de franceses que trouxe o Nietzsche para a Europa. Né? E Foucault acha o Bataille um dos principais pensadores do século XX. E o outro livro... o outro livro é de um filósofo que morreu recentemente. Eu nem soube, né? Porque essa questão de morte tem essas coisas, né? A gente não sabe quem... Chama-se A Verdade da Democracia, do Jean-Luc Nancy. Uhum. Não sei nem se esse livro existe em português, acredito que não. Eu li em espanhol, né? Mas o filósofo maravilhoso, né? Começou seus livros, uma obra imensa, né? Começou seus livros falando sobre Lacan. Né? Tem um livro clássico dele sobre Lacan. Né? E ele também era um grande admirador do Bataille. Aliás, eu acho que esse livro, A Verdade da Democracia, tem muito a ver com Bataille. Sabe? É isso. Muito obrigado pelas sugestões. Skylab, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão agradável e tão elucidativa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo. Eu te juro que eu esperava uma outra coisa. Não que eu adorei o programa, mas eu esperava falar mais sobre o dualismo selvagem, que a gente acabou falando. Né? E o dualismo selvagem é impressionante, como eu te falei. Ontem eu estava lendo um capítulo, eu falei, porra, cara, que foda, né, cara? Acho que hoje eu não teria capacidade de escrever esse livro. Foda. Eu acho que estava borbulhando, né? Era 2018. Né? Enfim, falamos pouco do Dualismo Selvagem, mas foi bom porque deu um panorama, né, de tudo, do que tem sido o meu trabalho. Né? E das tuas opiniões também sobre esse momento crucial do país. Agora, você também, com isso, não fez muito spoiler do livro e as pessoas que não conhecem ainda vão poder comprar. É verdade. Porque se você contasse aqui todo o livro... É verdade. Não é? As pessoas já vão falar, bom, já sei do que se trata. Não. Eu quero aqui dizer para as pessoas que comprem o Dualismo Selvagem, da editora Cotter. O Cotter é um amigo meu, inclusive, temos esse amigo em comum, sabe, o Cotter. Comprem esse livro, acho que pode ser comprado no site da livraria, da editora, nas livrarias, nas plataformas, nas livrarias físicas. Comprem o livro e leiam o livro, depois daquilo que vocês escutaram aqui da boca do próprio autor, Rogério Skylab. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Breno. Um abraço para você e para todos que te seguem aí. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 5 de outubro, às 11 horas da manhã,
com outra edição do programa 20 Minutos Análise. Sempre às terças-feiras eu faço uma exposição, ou no 20 Minutos Análise, ou no 20 Minutos História. O tema é de amanhã, depois do 2 de outubro. Farei uma exposição tentando apresentar um balanço das manifestações do último sábado e os dilemas da oposição a Jair Bolsonaro. Até lá, obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.